Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor, por ter a oportunidade de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu fico meio assim, meio Cuiabá, mas é grande, né? Porque o pastor Júlio César viaja, então eu fico lá. E tem hora que eu não sei de onde eu sou, mas o bom é que é um ministério só. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Deixa eu só me encontrar aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor no livro. Vamos achar aqui 1 Timóteo. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Primeira Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. E abra também em Ezequiel 22, 30. Glória a Deus. Assim que você encontrar, dê um glória a Deus, um aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo, está depois de 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Só mais uma vez. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Pode colocar sua Bíblia sobre o banco. A Bíblia, nós vamos orar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos e orem comigo. Pai, em nome de Jesus, exei a tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando de uma forma especial, como começou desde o início deste culto, através do testemunho da irmã Carla. Meu Deus, nós não entendemos o porquê das coisas, é só quando chegamos aqui que nós vamos entender. Tudo está no controle das tuas mãos. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor nunca ficou devendo nada para ninguém. Que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando aos nossos corações, aos corações da igreja. Desde já eu repreendo, Pai, toda dispersão, toda falta de atenção, toda falta de interesse, toda falta de alimentar. Deus, se há alguém aqui, Pai, porventura, com algum sentimento, Deus, de anorexia, não querendo comer, Pai, com medo de passar do peso, Deus, que nesta noite caia por terra, porque a Tua palavra, Deus, ela é bem digerida. A Tua palavra, ela liberta. A Tua palavra, ela transforma. Tira os tampões dos ouvidos nessa noite, Pai, as escamas dos olhos. Abre, Deus, os olhos espirituais dessa igreja, para que ela possa ver. Não importa se ela entrou aqui hoje a primeira, a segunda ou a terceira vez. Ah, Deus, em nome de Jesus, tira as escamas dos olhos deste povo, para que eles possam ver o sobrenatural de Deus, para que eles saiam, Pai, da superfície, para que eles possam navegar no oceano do Espírito nesta noite. Que a palavra que liberta, que transforma, que eles possam se alimentar dela nesta noite. Eu repreendo todo o cansaço físico e mental, todo sono, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda sede de água aqui da terra, que eles venham se sedento da água que é do Senhor, a água que vem do céu, em nome de Jesus, a água que é a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam neste lugar, como intercessores nesta casa. Rabassuri canta, rabacharabalás, ribassuri canta, ramanai. Meu Deus, em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quarta-feira passada era para mim estar aqui. Eu não pude porque o pastor estava
fazendo o procedimento para tirar a pedra. Graças a Deus está dando tudo certo, Deus está no controle. Por que essa palavra, Cláudia, lá em 1 Timóteo, em Ezequiel? Nós vamos falar hoje sobre intercessão. Mas não é culto de intercessão, Cláudia. Todos os dias é culto de intercessão. Todos os dias nós viemos a este lugar, nós temos que interceder por alguém. Se está tudo bem dentro da nossa casa, nós temos que interceder pelo próximo. Apóstolo Paulo declara que interceder é uma prática que deve ocupar o primeiro lugar de importância na vida da igreja. Porque nós podemos entrar na casa do Senhor, ouvir uma palavra poderosa, nós podemos sapatear, dar glória a Deus, pular de cambalhota, interpretar línguas estranhas, falar em línguas. Mas se nós não tivermos o sentimento de intercessão, esse sentimento que faz você abrir a sua boca e orar, esse sentimento que faz o sono ir embora, quando você está na presença de Deus, nós vamos entrar e sair ano e nada vai mudar. Nada vai mudar. Se alguém disse para você que sem você interceder, sem você orar as coisas vai mudar, mentiram para você, porque exatamente nada vai mudar. Em vão você sai da sua casa. Em vão você vem para a casa do Senhor. Porque aqui é o lugar que você aprende que você tem que interceder. Nós precisamos, como igreja, sair daquela mente pequenininha que intercessão cabe só para os irmãos, que vocês às vezes chegam, vêm ali atrás orando, ou ajoelham aqui, ou estão lá dentro orando, ou vêm na segunda-feira na casa do Senhor. Enquanto vocês estão na casa de vocês, com muitos afazeres, nós entendemos, mas tem um povo que está aqui orando, aqui em Cuiabá e Tangará, está clamando pela sua vida. Porque quando nós saímos dos nossos lares, é para clamar pela vida dos irmãos. Porque se tudo vai bem com você, vai bem conosco, porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Não tem como, se a minha mão estiver com algum problema, o meu corpo não vai estar bem. Se a minha cabeça estiver doendo, o meu corpo não está bem. E o apóstolo Paulo, ele ressalta aqui, achei muito interessante, que ele fala que a intercessão ela é a base. E eu conheço o intercessor, irmãos. Primeiro eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos de vocês acham que os filhos seguem o exemplo dos pais? Levanta a mão, por favor. Eu vou discordar de você. Como assim, Cláudia? É porque a gente ouve muito falar, vamos dar bom exemplo para os nossos filhos. Vamos fazer para que nossos filhos façam. Não é bem assim que funciona. Sabe por que não é? Porque se fosse assim, eu e você estaríamos fazendo o que Jesus fez. E nós não fazemos como igreja. E quem é Jesus? Ele é o meu e seu Pai. E nós não fazemos como igreja. Por isso estamos vendo tantas coisas ruins acontecerem. E já estamos tão acostumados com tanta desgraça acontecendo, que nós falamos assim, é o fim dos tempos. Porque é mais fácil eu falar é o fim dos tempos do que eu bater meu joelho no chão. É ou não é? Aí você parar tudo que você está fazendo e lá interceder por quem você nem conhece, para quê? Eu sei que a gente pensa assim. Eu já pensei assim. E sabe o que mudou na minha vida? Quando eu entendi a importância da oração. Eu aprendi em 2012 a importância de orar e ser uma intercessora. E de repente as pessoas veem eu brincando, né? Tem um canal no YouTube, gosto de falar, gosto de rir, gosto de brincar, eu gosto de dançar. Mas eu sou uma intercessora. Eu gosto de orar. Eu gosto de ver o ambiente cheio de glória e pegando fogo. Eu gosto de ver as coisas acontecendo. Eu gosto de orar. Eu faço isso tudo. Gosto de brincar com crianças. Às vezes até ensino as crianças a ficar um pouco levadas, né? Porque eu gosto muito. Mas eu gosto de orar. Eu gosto de clamar. Cláudia, ninguém gosta de orar. Eu gosto de orar. E quem fez isso na minha vida foi porque eu quis, não, Deus me conduziu a este propósito. E o apóstolo Paulo fala da importância da oração. Antes de qualquer coisa, você tem que preocupar com a oração. Cláudia, mas eu não tenho que preocupar com Jesus primeiro? Tem. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Mas isso vai acontecer na sua vida se você for uma pessoa de oração. Porque a oração, ela gera intimidade. Gerando intimidade, gera relacionamento. Porque você não vai deitar com uma pessoa que você não conhece.
falando em matéria de casais. Não tem como. Você tem que conhecer. Pelo menos assim, na minha época, no meu tempo, o que eu aprendi é isso. Vocês concordam comigo? Vai gerando intimidade. Você vai conhecendo o seu parceiro. É isso. E com Jesus não é diferente. Quando você começa a orar, você gera intimidade. Porque como que você vai falar de alguém que você não conhece? E muitos de nós estamos vindo da casa do Senhor. Gente, nós tem tantos anos que nós somos na igreja. Eu estou falando por mim. E eu não conheço na íntegra quem é o meu pai. O que eu ouço falar é que Ele está presente em nossas vidas em todos os momentos. Ele tem nos livrado de coisas que nós nem imaginamos. E o que tem a ver com Ezequiel, Cláudio? Que você leu, está muito distante. Está distante, vocês vão entender por quê. Eu vou contar para vocês como começou a intercessão na minha vida. Já contei um pedaço aqui, vou falar bem rapidinho. É o seguinte, eu fui para uma cidade pequena. E chegou lá, não tinha igreja que eu fui batizado, que eu congregava. E eu precisava de um lugar, eu estava sedento. Primeiro amor, você sabe como é que é, né? É aquela loucura, você quer estar perto, quer abraçar, quer estar junto. É aquela coisa assim, sobrenatural. O coração pula, as pernas bambeiam, é ou não é assim? É muito gostoso. E eu não queria ficar perto, eu não sabia como eu fazia. Cheguei numa cidade, não conhecia ninguém. E falei, Deus, o que eu vou fazer neste lugar? Enfim, eu tinha um comércio, chegaram lá umas irmãs. E falou, olha, tem uma igreja, meu pai é pastor e tal, vai lá. E eu fui lá nessa igreja. E foi aonde eu aprendi, porque os irmãos toda segunda-feira eles iam para o monte orar. Uns irmãos às 7 horas da noite, outros às 3 horas da manhã. E eu entrei nesse negócio, porque eu queria ser batizado no Espírito Santo, como eu já contei para muitos, né? Vou falar para bem resumido. E eu ia às 7 horas da noite, e eu ia 3 horas da manhã com umas irmãs. Naquela época não era perigoso, não tinha problema as mulheres irem. E a gente ia só 3 mulheres, 4, e não tinha problema, e o Senhor nos guardava. E aí eu comecei essa prática. Às vezes tinha dia que eu falava assim, hoje eu não vou começar esse propósito de novo não, gente, não tem condição, né? Eu já fiz, tá bom, tal. Aí ela me ligava à tarde, eu falava, não posso, irmã Maria José, tô aqui lavando as vasilhas. Não, essas vasilhas aí depois você lava. Elas vão ter para você lavar sempre, vai lavar agora, vai lavar depois, vai lavar depois. E ela falava comigo, vamos buscar o Senhor. E eu ia buscar o Senhor, e foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi a buscar o Senhor. Foi assim que eu aprendi o que é oração. Porque eu sabia que se eu quisesse alguma coisa, o caminho era a oração. Então não tem outro processo, não tem como você chegar ao Pai. Não existe. Se alguém te falou que existe, está mentindo. Cláudia, eu vou fazer a campanha e Deus vai chegar perto de mim. Não tem nada contra a campanha, já fiz um monte. Não, mas você tem que orar, você precisa buscar. Ah, Cláudia, mas eu posso pedir para o meu pastor orar? Pode, mas você tem que orar. Você não pode ser crente 6 horas. Cláudia, mas eu estou chegando agora. Não, então chama alguém para orar com você, para você aprender. Porque eu aprendi. Ninguém foi orando por mim, orou só até eu chegar na casa do Pai. Depois falou, você chegou aqui, agora eu vou te ensinar o caminho. Porque eu precisava aprender para conduzir outras pessoas. E aí foi aquela coisa louca. E eu já queria, eu falava, irmão, o que é que eu preciso para ser batizado e tal. Eu já contei. E Deus me honrou naquele monte. Eu fui batizada ali. E a minha vida começou assim, uma vida de oração. Portanto que na minha casa vocês não conseguem me acompanhar. Geralmente na minha casa ninguém gosta de orar comigo. Não gosta, de verdade. Porque eu sou a primeira a começar e a última a terminar. Mas tá, cada um tem um chamado. É claro que você pode fazer outras coisas, mas cada um no seu, como tem uma música que fala, né? Literalmente é isso, cada um no seu quadrado. E o Senhor me chamou com esse propósito específico. E quando eu fui para a igreja, eu já fui tendo experiências assim, fortes com Deus. E daí eu já fui para um curso de batalha espiritual e eu falava com essa pastora minha, pastora Valéria Leal, eu falava, pastora, eu não quero porque eu não quero ficar vendo essas coisas. Na verdade, eu sempre fugi, né? É mais fácil. Pelo amor de Deus, pastora, porque assim, eu comecei a ver um pouco das coisas, o processo e tal. Cláudia, é necessário, se você gosta de orar, você precisa, Cláudia, fazer esse curso de batalha espiritual, é importante para a sua vida. Eu falei, não, mas eu não quero ver demônio, eu não quero ver essas coisas, eu quero correr disso, eu não quero problema para a minha vida. Porque eu imaginava que se eu ficasse longe, os problemas não iam vir até mim. Então eu não queria nada ali, eu não queria mexer não, para mexer com demônio, para quê? Essas coisas virem para minha casa. E ela falava comigo assim, não adianta você fugir. Tá, eu fui e fiz o curso. Meu Deus do céu, que curso foi aquele? E aí as orações têm que intensificar, porque aí você começa a mexer com as pessoas, você começa a ouvir. Ela falava, então você vai me ajudar agora a orar pelas pessoas. E aí eu comecei a ter experiências
E foi dessa forma. E aí a gente vai abençoando a vida das pessoas e as pessoas nos abençoando. E aí quando eu preciso, realmente eu peço oração. Mas quando eu chego a um ponto de colocar num grupo de oração, eu preciso de oração, é porque está aqui. É porque eu já não estou suportando. Porque enquanto eu sei que eu posso ali orando, enquanto eu consigo, eu vou clamando, eu vou orando por alguma coisa que eu estou realmente precisando do Senhor. Quando eu chegava a colocar no grupo da intercessão, era porque estava no limite. Porque eu entendo que a palavra do Senhor lá em Tessalonicenses, ela fala assim, orai sem cessar. Ela não falou assim, ó, você tem que ficar quieto, o seu pastor orar sem cessar. Você tem que ficar quieto, os intercessores orar sem cessar. Não, você pode ficar aí de braço cruzado e o bispo, a pastora... Orar, não, a Bíblia falou, orar sem cessar. Se você abrir a Bíblia vai estar falando para você. Se eu abrir, vai estar falando para mim. Então é para todos nós. Então nós somos intercessores na casa do Senhor. E aí nós estamos tão acostumados com as desgraças, com as coisas que têm acontecido. Hoje mesmo eu vi uma reportagem. E se eu perguntar, muitos vão me dizer, eu não vou ligar a televisão. Por quê? Eu vou ver só essas coisas ruins. Você liga a televisão sangra, tá. E aí você vai ficar imune de tudo que está acontecendo? E aí você já tem um hábito de ficar com os braços cruzados e vai continuar com eles cruzados? E aí você não vai enxergar o que está acontecendo lá fora e você precisa abrir a sua boca e clamar, mas você não sabe o que está acontecendo. Então, para você está tudo bem. Se dentro da sua casa está tudo bem, você não sabe o que está acontecendo. E às vezes, gente, está na vida dos irmãos, né? Às vezes os irmãos faltam de culto e a gente não sabe o que está acontecendo. Tá, você não precisa perguntar para o irmão para querer saber da vida dele, não. Viu? Para ficar incomodando ele, não. Mas você pode, viu que ele faltou uma vez? Aí às vezes aconteceu um imprevisto. 2 vezes, bate o joelho no chão e ora por ele. Não precisa perguntar, não. O que aconteceu? Não precisa preocupar com a vida do irmão, não. Cada um cuida da sua vida. Mas você, como cristão, e eu e você, nós temos a obrigação de orar pelo nosso irmão. Porque a gente não sabe o que ele está passando. E aí, quantas vezes já faltou alguém aqui, nós fizemos isso? Bateu o joelho no chão e falou, Senhor, fulano faltou. O que está acontecendo, Pai? Eu não sei, minha oração é assim, eu não sei, eu não preciso saber, mas o Senhor pode ir lá, meu Deus. O Senhor pode mudar o quadro da situação. Porque eu não sei se está faltando de comer ou de beber, ou no relacionamento, é um trabalho, é uma enfermidade, eu não sei o que está acontecendo. Ou está desanimado, ou tem alguém enfermo na família, eu não sei. E aí a importância de você orar. Então eu vou contar para vocês que o nosso Jesus, ele é o maior exemplo de intercessor que existe. Só que nós insistimos em querer que os nossos filhos sigam os nossos exemplos. Vai na nossa risca. É para você andar aqui, eles têm que andar aqui, porque senão nós ficamos nervosos. Porque senão eles apanham. Porque lá em casa até hoje, se precisar de dar bronca, eu não mudo de roupa. Brinco muito, mas pode ter certeza que o pastor Júlio tem um rostinho sério. Mas eu sou muito mais brava que ele. Brinco muito mais os negócios. Eu tenho dado uma moderada, mas... Tem que dar uma melhorada cada dia. Só que acontece é que a gente quer que os nossos filhos andem naquilo que a gente fala, mas nós não queremos andar naquilo que o pai fala. Por isso eu perguntei para vocês. E a maioria concordou comigo. Então, se os filhos seguem o exemplo dos pais, tá aí hoje para nós ir embora pensando nisso. Por que eu não sigo o exemplo do meu pai? Meu pai fala para mim não brigar, eu brigo. Meu pai fala para mim orar, eu não oro. Meu pai fala para mim não falar um palavrão, eu falo. Meu pai fala que eu tenho que ser fiel, eu não sou. Então só vale para os filhos carnais? Só vale para nós, pais, para os nossos filhos? Não vale para nós com Deus? Se Deus é o nosso pai? E Jesus, Deus é o nosso pai, Ele nos amou tanto, 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 que Ele deu Jesus, seu único filho, para morrer naquela cruz por mim e por você. É o único filho que Ele tinha. Ele deu tudo. E nós estamos achando isso tão normal que para nós, quando fala que Jesus morreu na cruz, nós, amém. Amém o quê? Quem quer ficar onde Jesus ficou? Quem quer ser apedrejado como Jesus foi? Quem quer sofrer humilhação sendo imune de tudo aquilo? Ele não tinha nada a ver com aquilo. Passando por tudo aquilo por mim e por você. Para sermos arrogantes, desobedientes, prepotentes, presunçosos. Porque nós somos assim. Não é você, somos nós. Achamos que damos conta de tudo sozinho. Mentira. Sem intercessão, sem oração, não gera intimidade, não gera relacionamento. Nós não conhecemos o nosso Pai e nada vai mudar. Vocês conseguem me entender? Então eu gostaria, antes de eu continuar aqui, mais uma vez para vocês falar. Se os nossos filhos, se vocês têm em mente que os filhos seguem o exemplo dos pais, por isso o pai tem que dar bons
bom exemplo, porque Jesus, que não tem defeito nenhum, morreu naquela cruz, o nosso maior intercessor, ele é o intercessor mesmo, deixou um exemplo para nós e nós não seguimos. Hoje liguei a televisão, na hora do almoço, e vi uma reportagem da seguinte forma: a bisavó, juntamente com a neta, enterrou a bisneta viva. Enterrou a bisneta viva, criancinha linda, uma menininha linda. Enterrou. Cláudio, o que eu tenho a ver com isso? É ela que fez errado, ela que pecou, ela que tem que ser presa. É o fim dos tempos. Quem pensa que isso é o fim dos tempos? É mais fácil. Mas por que a gente não está clamando? Eu fiquei pensando, hoje eu falei com Júlia, Júlia, as igrejas de antigamente não eram uma igreja pobre, o povo não era pobre, o povo não passava falta de nada. As mulheres tinham joias, aquela fartura de comida, aquelas mulheres cozinhando. As roupas eram de seda. Eu já vendi tecido, gente. Seda é caro. Renda gripia é caro. Eu não conseguia comprar, eu só conseguia vender. Eu não tinha acesso para comprar porque é caro. Naquela época muito distante, era uns R$90 o metro. E as mulheres andavam era assim. Elas podiam andar mais comportadas, meu Deus. Mas elas tinham joias. Você entende? Mas era um povo também temente a Deus. Cláudio, lá tinha dificuldade, tinha pecado, tinha, mas o povo era mais temente a Deus. Porque hoje em dia, o povo não tem temor nem de subir no altar. Não importa como está a vida dele lá fora, sobe no altar e prega normalmente. Tem gente que mata lá embaixo, mata o filho, mata o enteado, e sobe no altar e ministra a palavra. Nós estamos no fim dos tempos. Cláudia, aí onde entra Ezequiel 22:30? Eu vou te dizer. Antes disso eu vou te contar algo muito interessante, o poder da intercessão. Tinha um jovem lá na cidade onde eu morava. Foi onde eu aprendi a orar. Aprendi a orar não, né? Porque a gente não sabe como orar. O Espírito Santo é que intercede por nós. Mas onde eu criei o hábito de buscar o Senhor, o sonho dele era ser pastor. Eu não sei. Ele deve ter hoje uns 29 anos, uns 28. Aí eu falava com ele, não, você vai conseguir. O sonho dele era ser pastor. E hoje ele é pastor. A mãe dele tinha um tumor, câncer, no útero. E ela chegou no estado terminal. Quando uma pessoa com câncer, alguém já viu, chega no estado terminal, o mau cheiro não cabe aqui dentro. Tanto que a nossa carne é podre, não cabe aqui dentro. Ela já estava, o médico mandou embora para casa. E esse menino sempre foi, esse pastor, né? Fala menino que a gente tinha contato antes de ser pastor. E esse pastor, ele sempre foi um homem de muita fé. Ele, o irmão dele, ela tinha 5 filhos homens. E aí eles não aceitaram aquela situação. E eles entraram na intercessão a favor da vida da mãe dele, que o médico já tinha diagnosticado. Nem os vizinhos queriam a mãe dele lá mais. Lá naquela casa. Porque estava exalando o mau cheiro. Nada tirava o mau cheiro. E eles entraram no propósito de oração e jejum. Oração e jejum. Ela não teve filhas. Ela não teve, né, filho e mulher. Então todos 5, todos homens. E todos eles clamando ao Senhor pela vida da mãe. Todos. E o Senhor respondeu de uma forma gloriosa. A mulher estava sentenciada à morte. À morte. Vocês podem dar um glória a Deus? Porque aquela que estava morta ressuscitou. Porque Deus tem o poder. Foi a intercessão. Eles poderiam ter ouvido a palavra do médico que é estudado, que estuda 5 anos, né? Faz o clínico ali, depois se aperfeiçoa ali para poder estudar, acho que é patologia, não sei. Então, gente, a palavra dele, eles não preocupou com a palavra da medicina e da ciência. Mas eles buscou o Senhor, eles intercederam e Deus operou um grande milagre. Próximo milagre, estava 3 dias no encontro com Deus, foi tremendo, maravilhoso ali. E tinha uma irmã que ela não conseguia andar, ela era forte, estava na cadeira de roda, lembra? Irmã Evangélia. E ela, quando ela conseguia ficar em pé, na cadeira ela ainda tinha que ter um negócio assim segurando. E esse dia ela já não estava conseguindo mais ficar em pé, ela não queria ir nesse encontro, porque ela não queria incomodar.
ajuntou os irmãos juntamente com o pastor Júlio e colocou ela dentro do ônibus até o lugar que a gente tinha que ir. E ela foi, mas ela não queria ir porque ela não queria incomodar por ser muito forte e não queria dar trabalho, a pessoa mais velha, às vezes mais sistemática, e ela foi. Teve uma ministração neste lugar. Gente, eu estava com a cabeça baixa, estava cantando aquele louvor assim: preciso de ti, preciso do teu perdão. Eu cheguei, tinha uma toalhinha assim, ó. Eu achei que eu já podia pegar ela e chorar. Eu já peguei ela, já estava chorando. E todo mundo nesse mesmo sentimento. Sabe o que aconteceu? Essa irmã largou a cadeira com esse negócio. Eu vi essa irmã correr o lugar todo. Gente, vocês podem glorificar a Deus, uma pessoa que não estava andando. Gente, foi tão sobrenatural, assim, para quem conhece ela e sabia que ela não estava andando, que olha, eu vou te falar, a gente não está preparado para ver milagre também não, porque eu fiquei assustada. Gente, a pessoa que tem que ser ajudada por tantos homens, ela largou, eu só escutei o barulho do negócio que ela estava, apoiado, mesmo sentada na cadeira, no chão, ela saiu correndo e pulando, porque tinha intercessão naquele lugar. Outro rapidinho, antes de eu falar de Ezequiel. Veio um casal me visitar, a esposa estava grávida, chegou aqui e foi mordida pelo mosquito na sua gravidez, e a criança, segundo os médicos, a criança não ia nascer, a criança não tinha estômago, a criança já estava morta dentro da barriga dela. A vida desse casal era chorar e me ligar, e eu me sentindo culpada porque eles tinham vindo me visitar e ela tinha sido picada por esse mosquito aqui na minha casa, primeiro filho. E foi muito difícil, né? Eu falei com a pastora Lídia, eu falei, pastora, eu estou desesperada, a culpa é minha, né? Eu devia ter falado com eles, eu preferi falar com eles, não vem na minha casa, mas não tinha como, já tinha comprado as passagens. E aconteceu. E eu falei, pastora, me ajuda em oração, intercessão, me ajuda, pelo amor de Deus. É o primeiro filho desse casal. Ela ia fazer ultrassom, os ultrassom eram os piores possível. O médico chegou a falar assim, você podia tirar, que não tinha vida. Não garantiu nada para ela, não tinha estômago, voltava a falar que não tinha mão, não tinha. Foi terrível a gestação dessa menina. E sabe o que aconteceu? A intercessão aqui na igreja entrou em oração. Dia e noite. Noite e dia. Eu devia ter trago uma foto do Davi para vocês verem, mas na próxima oportunidade eu vou trazer para vocês verem. Tá lá bonitinho. Tá lá chorando, chora, ri. Gente, esse menino falou que não tinha estômago. Sabe o que é uma criança deformada? Eu te falo, o médico falou que era um monstro. Que ela não era para ela assustar se chegasse a nascer. E se nascesse, não ia viver. Tá lá o menino abençoado, sabe? Tá com suas dificuldades, porque deu microcefalia, que chama? Foi por causa da zika. Deu microcefalia. Mas olha, os pezinhos tortos. Fiquei sabendo que já vai fazer cirurgia para consertar os pezinhos. Já chora muito, tamanhoso, alimenta bem. Achei que não ia comer, tem dentinho. Porque assim, para mim é muito maravilhoso. Então eu tenho acompanhado, a mãe dele me manda mensagem todos os dias. Deus fez uma grande obra. Agora vamos aqui em Ezequiel. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas eu não achei ninguém. Gente, a cidade de Jerusalém estava um caos. Um caos. Tinha adultério, idolatria, falsos profetas. Cuidado com isso, gente. Cuidado onde nós temos ido. Cuidado. Falsos profetas, falsas revelações. Tudo que vocês imaginam, roubos, morte, matavam as pessoas, ficavam com a riqueza das pessoas, e em consequência disso geravam muitas viúvas. Pensa numa cidade em que o povo estava arruinado, o povo estava assim, vivendo uma abominação terrível, os sacerdotes mentindo, encobrindo os seus pecados. Tudo que vocês imaginarem estava acontecendo naquele lugar. E Jesus foi avisando, lá no capítulo 22, Deus já estava avisando. Deus falou, ó Ezequiel, está preparado aí para falar para o povo? É um povo sanguinário, um povo violento. Já começou, já foi avisando. Porque Deus é assim na nossa vida, né? Ele vai usando as pessoas para falar com a gente, para falar. Mas chega uma hora, ele te ama, ele tem um propósito na sua vida. Então ele vai ter que dar uma pegada em mim e você assim, para que a gente possa chegar e estar onde Deus quer que a gente chegue. De qualquer jeito ele vai pegar, gente. Não adianta correr debaixo da cama, fora do Brasil, ele pega. Não tem um lugar que a gente possa esconder de Deus. Não tem. Não adianta.
Se ele tem propósito, ele te traz. E eu quero te falar, é melhor a gente vir assim mesmo, já sabendo, antes que ele venha trazer. Porque ele é amor, gente. Mas ele tem um propósito. Então, é melhor a gente já ter essa consciência, estar pertinho de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque depois não adianta a gente falar, oh meu Deus, porque eu estou passando por isso. Só que Deus, ele é tão amoroso, que ele estava esperando uma pessoa que intercedesse por Jerusalém. Uma só pessoa. Porque ele falou, procurei um. Eu não achei. Um intercessor, eu não achei. Cláudia, mas o que tem a ver Jerusalém com Várzea Grande, Cuiabá, estado do Mato Grosso? Tudo. Tudo é. Filho contra pai, pai contra filho, enterrando criança viva, pedofilia, adultério, prostituição, fornicação, morte. Olha, está devendo R$2 ali, seja por causa de droga, qualquer coisa, é facada, mata. Todos os dias, se você ligar a televisão, você vai ver que coisa horrorosa que está acontecendo. Pode confiar em ninguém. Tá? Os filhos estão na escola, você tem que orar para os seus filhos ficar guardados ali. Porque senão, se você não pedir a Deus para guardar, Cláudia, escola particular, meu irmão, não adianta. Não adianta. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Está lá na palavra do Senhor, então não tem como. Tem que pedir o Espírito Santo de Deus para poder guardar. Aqui não está diferente, o estado do Mato Grosso não está diferente, é muita violência. As mulheres não estão tendo paz para sair, nem para comprar uma verdura, porque corre o risco de ser violentada na rua, porque as pessoas estão loucas, as pessoas estão... Eu nem sei dizer o que. Então é melhor eu não dizer nada. Eu quero dizer para vocês que não está diferente. E aí eu te pergunto nesta noite, tudo o que está acontecendo, não adianta a gente falar que Jesus está voltando. Gente, não pode falar só que Jesus está voltando e você não vê nenhuma diferença. Se você serve a Deus, este nome tem todo o poder. Nós ouvimos todos os dias que a palavra do Senhor Jesus, ela se renova a cada dia. Por que nós estamos vivendo a mesma vida? Por que estamos com dificuldade de construir um templo? Por que temos dificuldade de ter uma creche? Por que nós temos dificuldade de ter acesso às pessoas que foram violentadas? Tem 4 meses que eu estou tentando visitar e eu não consigo. Porque eu tenho que passar no psicólogo, do psicólogo para não sei aonde, para não sei aonde, para não sei aonde. Eles não veem que a pessoa para ser violentada, não tem ninguém guardando ela. Ninguém. E aí é todo um processo. Então nós temos que interceder. Nós temos que abrir nossa boca. Porque será que se Jesus te perguntar, vier aqui perguntar nessa noite, gente... Olha como está Jerusalém, Bispo Júnior. Olha como está o estado do Mato Grosso. Olha como está a Várzea Grande. Você está preparado para falar? Preparado para falar que vai ter destruição? Preparado para falar que o teu povo está andando no caminho do mal? Preparado para falar que pai não respeita filho, filho não respeita pai? Que os casais estão aí, cada um vivendo a sua vida, lá vão ter? Preparado para falar que tudo está fora do lugar? Preparado para falar que eles estão roubando no trabalho? Preparado para falar que estão sonegando impostos? Preparado para falar que estão violentando, batendo os filhos dentro de casa? Preparado para falar? Preparado para falar que esse povo não ora dentro de casa, que esse povo não clama, que esse povo não tem coragem de bater o joelho no chão? Está preparado para falar? Aí Deus já fala lá, né? E aí Deus fica já alerta, mas ele fica assim, será que eu vou achar um intercessor? Na hora que ele estiver falando? Será que vai ter um intercessor? Para interceder por essa criança que agora está lá naquele lugar, esperando alguém que possa criar ela? Ela foi enterrada viva 2 horas da tarde. Quantas pessoas têm vontade de ter um filho? Dói, né? 2 horas da tarde. Ela ficou enterrada 2 horas, encontrou ela 6? 9, isto, vocês viram. Gente, é muito triste. Nós não podemos só falar que é o fim do mundo, nós temos que clamar. Jesus tem que olhar para o estado do Mato Grosso e ver que há intercessores neste lugar. Porque se o avivamento vai começar aqui, e ele ainda não começou, é porque ele não achou intercessor aqui neste lugar. E não é só aqui, é no estado do Mato Grosso. É porque se ainda não está acontecendo o que Deus quer que aconteça, é porque não levantou pessoas para interceder. Não é 1, 2, 3, nós todos somos intercessores. A sua casa precisa de você como intercessor. Você precisa interceder todos os dias. Se você é casado, pelo seu casamento. Se você tem filho, pelos seus filhos. Se você não é, pelos seus pais, pelos seus familiares. Você precisa abrir a boca pela nação, pelo Brasil, pelos líderes. Tanto os líderes espirituais como os governamentais. Você precisa abrir a sua boca e interceder.
Porque nós estamos acostumados a ouvir falar do Espírito Santo de Deus. Já estou terminando. Não é verdade, Espírito Santo de Deus? Tá. Todos estão acostumados a falar do Espírito Santo de Deus. Mas vocês precisam entender que Satanás existe. E ele veio para matar, roubar e destruir. E se você não tomar uma posição, abrir sua boca para orar, deixar de ser preguiçoso ou preguiçosa, nem questão de orar e jejuar, a sua vida não vai ser transformada. E aí você fala, eu venho à igreja todo o tempo e as coisas não mudam, porque você não ora. Cláudia, mas tem que orar e ter ação, tá? Mas o que diz oração? Orar, ação. Então se você vai orar, você vai ter ação. Porque você vai estar ligado no Pai, você vai ter intimidade. Deus vai te direcionar, Deus vai falar o que você tem que fazer. Você vai mandar o mal embora. Olha, gente, Satanás existe. Existe. O reino das trevas, ele existe. Eu estou te falando de algo que eu vivi. Eu não estou te falando de algo que eu ouvi falar, como Jó um dia falou, eu ouvia falar, agora os meus olhos te vê. Não, eu estive dentro deste templo maldito. E hoje eu estou dentro da casa de Deus. Eu posso te falar que existe. Satanás, ele não brinca, não. Ele não brinca, ele não fica assim, ai que dó. Não, ele quer te ver é na sarjeta. Ele quer ver o povo envergonhado. Ele quer ver o povo derrotado, na miséria, passando fome. Fome de Deus, fome da palavra. É por isso que ele coloca o tampão no seu ouvido, as escamas nos seus olhos, sono, preguiça, para você não se posicionar, orar com seu esposo, orar com seus filhos, dentro da sua casa. Ou nós somos cristãos ou nós não somos. Vocês podem se colocar de pé? Feche seus olhos. Peço perdão um pouquinho que eu passei do horário. Dê a mão ao seu irmão que está do seu lado. É igual quando a gente vai acender um fogo, né? Quando a gente vai colocando os pauzinhos todos juntos assim.